Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às portas, ó Jerusalém, Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos seus muros e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Peço aos irmãos que voltem até o texto de número 6 e repitam comigo. Vamos? 1, 2, 3. Orai pela paz de Jerusalém. Podem assentar-se, por favor, agora. Os irmãos sabem que eu não sou um cristão judaizante. Eu já declarei muitas vezes que Israel é um Estado, hoje, é um Estado político. Mas há um Israel, que é um Estado político, e há uma Israel, que é uma nação santa. Você tem que separar as duas para poder não cometer pecado de injustiça. A Israel é aquela que nasceu da luta do anjo com Jacó. E depois da luta, Deus muda o nome de Jacó e a transforma na futura nação, que vai ter uma caminhada imensa até chegar lá. E aí é de forma feminina. É a Israel, a nação israelita, que leva tempo para nascer. E nós não temos tempo para puxar muito a história a qual eu conheço. Israel, a nação, há cerca de 2.500 anos. Lembre-se que o Brasil tem 500 anos. Que muito antes do Brasil ser descoberto, 2.000 anos atrás, Israel já havia sido destruída. Israel havia sido espalhada pelo mundo, que é chamado, na linguagem dos estudiosos, de a diáspora. Ou seja, Israel ficou sem terra. Sem terra. E Israel se espalhou, no meu ponto de vista, profeticamente, para o mundo inteiro. De novo, falta-me tempo para dizer, mas em alguns países, especialmente na Península Ibérica, eles tiveram que escolher, ou muda de nome ou morre. E nós temos milhares de judeus, de sangue de judeus, vivendo no Brasil com sobrenome de acidentes geográficos, nome de rios ou plantas. Porque como Jacó era Jacó de Berebiche, ele virou, Jacó pode ser traduzido por Tiago, ele virou Tiago Rocha. O outro que chamava Jacobite Maracovici, passou a chamar José Maracujá, para combinar com Maracovici. Então, muitos sobrenomes da língua portuguesa e da língua espanhola nada mais é nome de cristãos novos. Ou transformava-se em católico romano, e houve a maior de todas as mortandades por questão religiosa na história, para que surgisse em 1948, da nossa era, numa sessão da ONU presidida por um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, houve uma votação autorizando Israel a voltar.
depois de 2.500 anos, para suas terras, aonde já viviam cerca de 300 mil judeus nos seus kibbutz. E então voltou a ser a nação israelita que hoje temos, com cerca de 10 milhões de habitantes em Israel e mais de 80 milhões de judeus espalhados pelo mundo inteiro, confessos e judeus que não sabem que são judeus, que colocou o nome de Rocha, de Amoreira, de Pereira, de Silveira, nome de plantas. E esses nomes todos têm sua raiz, se alguém cavar lá na profundidade da raiz, vai encontrar um judeu que teve que negar a sua origem e tornar-se português, espanhol, italiano, americano, africano. Foram encontrar depois da constituição da nação, encontrar uma tribo na África que era judeus, pretos, negros, e foram reconhecidos como uma das tribos perdidas de Israel. E esse reconhecimento está lá para quem já foi a Israel e encontrar aqueles meninos todos bonitinhos, parecendo da favela do Morro dos Macacos aqui de Campinas, com o seu quipar na cabeça e com o seu manto nas costas, judeus puro sangue, por causa dessa miscelânea e dessa perseguição vinda sobre os judeus. Quando este texto é escrito, ele é escrito no contexto do Israel que reinava e esperava o Messias, como espera até hoje. Ele disse: orai pela paz de Jerusalém. Porque Jerusalém sempre foi, daquela época e desta, sempre um pequeno país. Israel não é muito maior do que Alagoas. Se somar toda a metragem quadrada de terra, ele é meio compridinho. Mas se somar a metragem, a quilometragem quadrada da terra, é um país pequeno. É um país pequeno. Assim como toda a Europa cabe dentro do estado de Minas, do estado de São Paulo. Se juntar São Paulo e Minas, enfia a Europa toda lá dentro. Entendeu? Eu não posso deixar Minas Gerais do lado de fora quando falo de coisa grande. Entendeu? É Minas Gerais e São Paulo. Israel sempre foi perseguida. Hoje nós temos Israel aqui, o Irã aqui com bomba atômica. O Iraque aqui, que teve, mas foi destruída. Não, quem tem bomba atômica não é o Irã. Ou já tem? Já tem o Irã ou não? Os geopolíticos aí, nós. Eu agora não tenho certeza. O que Israel fez? Patrocinado pelos Estados Unidos. Não porque os Estados Unidos seja bonzinho. É porque cerca de 60% da fortuna dos Estados Unidos pertencem aos judeus. 60% da fortuna americana é de judeus que moram em Israel. Portanto, eles dizem: vocês cuidam de lá e nós pagamos o imposto aqui. Senão nós vamos morar aqui e vamos mandar o imposto para lá. Israel, então, tem o seu arsenal atômico pronto a destruir aqueles países em volta ali, todos em 5 minutos. Então, quando nós falamos orai pela paz de Jerusalém, qual é o tipo de paz que nós devemos orar por Jerusalém? Bem, meu tempo é rápido, e eu vou porque eu não votei ainda, eu sei que muitos não votaram, eu estou esperando minha esposa chegar para a gente votar junto. Há um tipo de paz que não é só Jerusalém que precisa. O Brasil precisa. E eu tiro Jerusalém desse texto e coloco o Brasil. Orai para que haja paz no Brasil. Essa eleição que nós decidiremos hoje, ganhe quem ganhar, nós não teremos um país pacífico. Nós não teremos um país pacífico. Porque se um dos lados ganhar, virá um espírito de vingança. Se o outro lado ganhar, virá um espírito de domínio estabelecido.
por princípios que, antagonicamente falando, são tão perigosos um quanto o outro. Porque todo extremismo é perigoso. Eu brinco sempre que os extremos são, ou seja, é extrema-unção, que dá na hora da morte. Qualquer tipo de extremo. Ser ponte-pretano demais é ruim. Ser bugrino demais, azar é seu. O que é que eu tenho a ver com isso? Você foi escolher errado, meu amigo. Você que sofra. Você entendeu? Não tem nada a ver com isso. Mas ser ponte-pretano dói demais da conta. Ganhar de 1-0 ontem no CRB, assim na bacia das almas. É bom. Eu sempre ando com a coisa branca por dentro para lembrar que eu sou ponte-pretano. Entendeu? Mas eu não uso broxinho. Não, todos nós temos aflições, todas as nações têm. Então, quando eu digo que orar por Jerusalém, seria também orar pelo Brasil. Porque o Brasil, gente, para quem já saiu do país, e muitos aqui já saíram, é um país fantástico. Quem diria, para quem ia a Brasília nos anos 60, quando da pré-inauguração de Brasília, ou inauguração, e nós fomos aqui com o Dr. Mosteller, muitas vezes de Kombi, estrada ruim, naquele cerrado, que você via aquele cerrado de milhares de hectares, milhares de acres, milhares de alqueires, e você dizia assim, neste chão não vai dar nada. E hoje aquela região é a maior produtora de soja do Brasil. E o Brasil hoje é o maior produtor de soja do mundo. A profecia de Pero Vaz de Caminho, lá de dentro do navio, sem ter descido. Só com aquele negócio, que aquela luneta dele que via a 5 quilômetros, ele correu a luneta e escreveu para o rei Dom João. A terra é boa. Tudo que planta nela dá. Como é que ele sabia que ele é português? Ainda dizem que português é burro. Sabe por quê? Ele viu a vegetação. Ele só enxergou a vegetação. Porque a luneta dele não era uma desses telescópios, hoje com 1000 impedâncias de distância para não sei o quê. Era aquele canudão comprido, mas que ia ao máximo 5 quilômetros. E ele pegou 5 quilômetros à direita, 5 quilômetros à esquerda, 5 quilômetros ao centro e não viu nada a não ser plantação. E ele respondeu a primeira carta ao rei: a terra é boa, tudo o que planta nela dá. E vem os japoneses e dá terra para os japoneses insípida. O japonês faz um melecomer com aquela terra e planta alface. E vem os italianos, e os italianos enchem esse país de café. E vem os alemães e criam uma nova Europa, do Paraná para lá. Por isso que dizia Darcy Ribeiro, de quem eu sou leitor até hoje, porque os livros não morrem, morre o autor. Darcy Ribeiro dizia, há muitos Brasis dentro deste Brasil. Esse país é fantástico. Nós somos uma nação jovem, só de 500 anos. A nossa república ainda não tem 150 anos, 1889 para 2018, vai dar 140 anos, beirando. Nós somos um país criança. Nós temos as melhores oportunidades do mundo para tudo. Nós podemos ser o armazém do mundo, que não fabrique carro, que não fabrique smartphones, que não fabrique caminhões, mas que fabrique comida. Nós temos terra suficiente para pôr comida na mesa dos 7,5 bilhões de pessoas que estão hoje em cima do planeta Terra. Terra fértil. Segundo, gente boa. Nunca houve uma miscigenação racial tão gostosa como a do Brasil.
Esse negócio de racismo apareceu de uns 15 anos para cá. E aí eu não entro em política, porque eu não gosto desse lado dos 15 anos para trás. Foi que provocou essa questão de raça, de perseguição, de homem, mulher, não sei o quê, preto, mulato. O Brasil hoje é um país com 57% de pretos e mulatos, e pouco me importa. Eu tenho filho loiro, eu tenho filho chamuscado, eu tenho filha mulata. Eu tenho uma ONU na minha casa. E sabe uma coisa? A pele só esconde quem é você por dentro. Que o lado de fora é só a maquiagem da vida. O que vale é quem nós somos por dentro. E por dentro nós somos todos iguais. E esse país soube misturar italiano com índio, polaco com mamelucos e portugueses com brasileiras. Não, espanhóis com brasileiras. E portugueses com as mulatas, os portugueses gostam muito de uma mulatinha. E deu esse país que nós somos frutos da imigração, que começa em 1800 por causa da abolição da escravatura, que é 1988. Meu avô e minha avó foram pegos a laço, colocados dentro do navio, despejado aqui no Brasil, ambos analfabetos, para fazer o mesmo trabalho que os escravos faziam agora libertos. Então, quando nós pensamos na grandeza do Brasil, nós temos que pensar não em momentos. Nós somos frutos de um péssimo momento da história. O último capítulo bom da história foi encerrado em 1960, com Juscelino Kubitschek. De 60 para cá, modéstia à parte, o melhor presidente que esse país já teve na história, não deixaram ele ser reeleito, porque na época não podia ser reeleito simultaneamente, mas o Brasil passou a ser nação com JK, e esperava que Lott tivesse 4 anos e Juscelino tivesse eleito de novo. Hoje nós seríamos, no mínimo, a 4ª maior potência do mundo, que com essa canalice toda, nós somos a 8ª. Olha, imagine um país com um presidente com a classe do JK, com a verve do JK, reproduzindo liderança do tipo dele, nós seríamos hoje tranquilamente a 4ª maior nação do mundo. Agora, se é Deus quem rege as nações, como diz a palavra, nós estamos num processo de aprendizado. Então, segunda coisa, o que nós precisamos fazer? No meu ponto de vista, estou dando aqui uma mensagem hoje, um dia de eleição, porque um pastor, eu aprendi com os mestres, eu era muito jovem, eu conheci alguns fenômenos, João Sorém, da Igreja Batista, entendeu? Eu conheci o príncipe dos pregadores presbiterianos, que era pastor da Igreja Presbiteriana Unida, reverendo... Não, Denoel foi de Belo Horizonte, muito antes de Denoel. Ele veio depois, era colega meu lá em Belo Horizonte. Antes dele, Caio Fábio roubou todos os esboços dele. Roubou não, ele deu. Não, pode deixar que você também não lembra. Nem como ex-presbiteriano ele não lembra, então quanto mais eu. Mas eu vou lembrar. Eu tô com Emílio Ribas na cabeça. Herculano Gouveia foi mais ou menos, mas esse era melhor do que o Herculano Gouveia. Eu conheci um monte de gente boa. Eu fui macaco de auditório, onde está o Luciano, 4 anos ouvindo o bispo Roberto McAllister, no Rio de Janeiro. Toda quarta, 4 anos. Miguel Rizzo. Isso, Miguel Rizzo. Eu ouvi esses caras todos. Eu ouvi. Depois, muito jovens, fui para Belo Horizonte, ouvi também pastor Tutanudo. Como é que chamava o pastor da Raul Soares, aquele italiano? Que ele excluía do púlpito. Belo Horizonte, tua conta, você lembra aí. Eu assistia, eu era presidente do Conselho de Pastores, eu sempre mandava ele orar no começo.
porque eu já ganhava a simpatia dele. Entendeu? Mas eu vou lembrar, se você não lembrar, eu lembro. Entendeu? O que aconteceu? Hoje, a nossa herança, que começa na década de 60, a Esperança passou a ser não só o país rico, mas uma igreja rica e crescente. Em 60 começa o avivamento. Eu vou até medir aí. Eu falei medir 15, mas já medi 12. Começa 3 movimentos de avivamento em 1960. A renovação espiritual dentro da Igreja Batista, produzida pelo pastor Ernesto Tonini e seus amigos. A renovação dentro da Igreja Metodista do Brasil, que acontece lá no Rio de Janeiro e rompe o metodismo supertrá com o metodista super PTK. Entendeu? Os presbiterianos e os metodistas conseguem romper com a tradição americana, e uma igreja que veio de origem anglo-saxônica, ela tem que achar o momento de dizer: chega! Não dá mais para andar junto. Murilo Cassete. Você falou e eu lembrei. Murilo Cassete, que nós, colegas, dizemos errar o sobrenome dele. O homem era bravo. Era Murilo Cacete. Porque se ele chegasse num culto e soubesse que o Luciano, na noite anterior, foi padrinho de casamento numa igreja católica, ele dizia: irmãos, vamos transformar o culto numa assembleia, e eu proponho uma exclusão do irmão Luciano, porque ontem à noite ele foi testemunha de casamento de uma igreja. E um batista não é testemunha de casamento, porque além de ter sido testemunha, entrou na Babilônia dos infernos. Todos que concordam comigo dizem amém. E quem não dissesse? A igreja, amém. E ele disse: o irmão pode pegar a tua Bíblia e pode ir embora. Eu aprendi muita coisa com esse pessoal. Murilo Cassete. Além do Glaicon, Glaicon Terra, meu amigo, mas tinha que ser amigo dele, porque se inimigo dele, ele tinha o poder de pegar a rádio Itatiaia e falar de você para Minas Gerais inteiro. O que aconteceu nessa virada? A igreja avivou-se. Ontem, para poder falar, eu e o Flávio procuramos as duas igrejas. Hoje a Convenção Batista Brasileira, que é a Batista Supertrá, tem 1.600.000 membros. E a Convenção Batista Nacional, que é Super Pentacá, já tem 1.200.000 membros. Isso quer dizer que as duas batistas juntas hoje teria 3 milhões de membros. Isso começa em 60, os avivamentos. Eu estou escrevendo o porquê que a igreja de Nazareno atrofiou e as outras cresceram. Porque nós entramos em 60 e o avivamento começa em 60. Nós começamos juntos, Igreja do Nazareno, Cruzada Quadrangular, Brasil para Cristo e Deus e Amor. Nós estamos juntinhos. E a Igreja Missionária Unida. A Igreja do Nazareno tem 150.000 membros, a Igreja Missionária Unida tem 80, o Brasil para Cristo tem 2 milhões, o Deus e Amor tem 3 milhões. Aonde erramos? Aonde erramos? Começamos juntos. Eu tenho a resposta já, mas eu só posso falar depois que eu estiver bem resguardado, não é? Aonde estão os erros que produziu uma igreja que não arrancou e outras que explodiram? Orai pela paz da igreja, porque hoje, prestem atenção, o Brasil inteiro está de olho dizendo o seguinte, com todo respeito, hein? Porque hoje eu posso falar de nome de político aqui, ó. Até domingo passado, para falar, eu tinha que descer aqui. Mas hoje eu posso falar daqui. A esperança da eleição de um dos dois candidatos está na dependência do voto dos evangélicos. Porque nós já somos hoje mais de 40 milhões de pessoas. E se considerar que 1/3 vota, dá 30 milhões de votos. Mas a culpa é do Lula. Ele criou Bolsa Família,
ele criou Bolsa Educação, ele criou Bolsa Remédio e criou também Bolsonaro. A culpa é dele, ele que arrumou essas bolsas todas. Entendeu? Ele que arrumou. A sarna dele hoje é uma Bolsonaro. A esperança do novo Brasil é a igreja evangélica sair do casulo e parar de dizer o seguinte: nós crentes não interferimos em política. A nossa pátria está no céu. Nós não temos nada a ver com isso aqui, não tem? Vai ver o preço da gasolina, se você paga no céu ou aqui. Vai ver o preço da escola, para ver se você paga no céu ou aqui. Vai para o preço do armazém, se você paga lá no céu ou aqui. É aqui. Portanto, a igreja já acabou, meu irmão. O que eu estou falando não tem influência nenhuma. Porque eu espero que você já saia hoje à tarde sabendo o que você vai fazer. Nós temos que levantar dentro da igreja gente boa e lançá-las como candidato, até que um dia, nesta nação, nós tenhamos não só um presidente cristão, mas 1/3 da Câmara cristã, 1/3 do Senado cristão, e dos 30 ministros, pelo menos 10 cristãos. É orar pela paz do Brasil, ensinar política para os nossos filhos. Não ensinar política como maldição, esse pessoal não presta, tudo é ladrão. Quem entra para a polícia é sem vergonha. Irmão, você está estragando o futuro da nação. O salmista ora aqui, muito antes da diáspora: orai pela paz de Jerusalém. E o meu desafio à igreja, nessa data, que eu espero que seja uma mudança de marcos. Eu espero. E eu estou torcendo que o marco seja fincado hoje, sem ser preciso dia 28 de outubro. Eu estou esperando que isso seja resolvido hoje. E que depois esta igreja evangélica que ombreou com o outro lado, ponha ele numa cadeira e diga: para onde vamos agora? Porque se você sair com o seu carro, com o tanque cheio, com os pneus calibrados, sem direção para onde vai, você sai de lugar nenhum para chegar em nenhum lugar. Nós temos que saber para onde que nós vamos nos próximos 4 anos. Porque não conserta esse Brasil em 4 anos. Não conserta em 8. Não conserta em 12. Vai levar 20 anos, pelo menos, para esse país chegar aonde ele deve chegar. E os triunfalistas que nós temos aqui, temos muito, ter então o direito de usar o adesivo no seu carro: o Brasil é do Senhor Jesus. E eu, que não acredito nisso, que é o país que tem o maior consumo de droga, maior consumo de pedofilia, maior consumo de abre mais motel do que sala de aula, não pode ser do Senhor Jesus. Eu digo, se é, ele não sabe. Se é, ele não sabe. Porque se fosse dele, irmãos, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós não somos esta nação. Estamos longe disso. Para encerrar, até a madrugada, a entrada da madrugada, meia-noite encerrou, o alto clero da Igreja Católica Apostólica Romana estava reunido para movimentar as comunidades eclesiais de base, o maior reduto petista desta nação, e pô-los na rua para revirar qualquer resultado que poderia acontecer. Enquanto, e aqui eu digo, porque às vezes eu defendo, enquanto a Igreja Católica Apostólica Romana tiver a mão no leme, o nosso destino é o domínio dos ricos, o nosso destino é o domínio dos poderosos, o nosso destino é vender salvação em troca de óbulos, de ofertas. O nosso destino é ser uma nação subjugada, sem chance
para os pobres. Porque a Igreja Católica só dá escola para rico. É os seus liceus, é os seus São Josés, é as suas Imaculadas, é tudo colégio de 1 conto 500 a 2. Não tem escola para pobre. Porque o plano da Igreja Católica é dominar a classe média e alta. Porque eles vão governar o país no futuro. E nós vamos comer fubá. A ralé vai comer fubá, vai ser servente pedreiro, vai ser ajudante de cozinha, vai ser garçom de restaurante, mas os educados nas suas pontífices universidades católicas, pelo Brasil inteiro, mais do que as universidades federais, treinadas e educadas por ele pelo futuro. Se a nação que vai ter forças no futuro é a nação dominada pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Conhecereis, uma pena que eu estou usando a frase que o Bolsonaro está usando para valer, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é por aí que tem que ser. É a verdade, nada além da verdade e tão somente a verdade. Orai pela paz de Jerusalém, mas orai pela paz do Brasil. Orai pela paz dos Estados Unidos. Não acredite em tudo que a mídia está falando dos Estados Unidos. Orai pela paz da China. Esses países são os neurônios do mundo. Os neurônios do mundo passam pela cabeça dos Estados Unidos, da China, da Inglaterra, da Alemanha. São os neurônios do mundo. Orai pela paz deles. Orai pela paz do Brasil. E que Deus nos dê hoje uma data histórica para ser incluída no 7 de setembro, para podermos voltar a dizer, nós somos gigantes pela própria natureza. Deus nos fez grandes. Não será nada nem ninguém que vai nos colocar para trás. Vamos para frente. Vamos para frente. Nós vamos para frente. Vamos ficar em pé.